A invasão da tribo demoníaca envenenou toda a seita com veneno do amor. Precisa ser mergulhado na piscina gelada por 3 dias para desintoxicar. Andafá, o irmão mais novo que não tem toque, está tendo um ataque. Não quer compartilhar uma piscina com todos. E desta vez eu não me escondi mais. Apenas observei minha noiva e meu mestre pegarem os artefatos mágicos. Eles estabeleceram à força uma barreira e insistiram que todos esperassem que o irmão mais novo terminasse de molhar primeiro. Isso porque na vida anterior a tribo demoníaca invadiu. Todos na seita foram envenenados com o antigo veneno do amor, a saudade. Se não for quebrado, certamente queimará o coração e morrerá. Todos estavam preocupados e com medo. A noiva e o mestre insistiram que todos esperassem que o irmão mais novo terminasse de molhar primeiro. Eu realmente não aguentava mais. Eu uni diretamente todos para romper a barreira. E também dei a eles meu método secreto exclusivo. Só no último dia consegui restaurar meu poder espiritual e derrotar a tribo demoníaca. Consolidei a posição da seita número 1 do mundo. O irmão mais novo ficou com raiva. Ele deixou a seita e desapareceu sem deixar rastros. Quando o vi novamente, ele já era um forno da tribo demoníaca, perdendo os membros e sendo brincado por outros. A noiva e o mestre não mostraram nada de errado na superfície. Em vez disso, zombaram. Só porque ele estava sendo infantil. Quase causou a destruição de toda a seita. Mas justamente no dia em que eu enfrentava a tribulação, minha noiva roubou meu talismã protetor. O mestre pessoalmente arrancou meu núcleo dourado. Eles ignoraram meus apelos, cheios de ódio. Se não fosse por você forçar uma aliança e me manipular moralmente, como o irmão Júnior ficaria bravo e partiria? Como ele enfrentaria uma catástrofe tão terrível? Este é todo o seu castigo. Vá para o inferno e expie seus pecados por ele. Só então eu percebi que eles sempre me odiaram. Quando abri os olhos novamente, voltei ao momento em que toda a seita foi atingida pelo veneno do amor. Eu não discuto mais, sorrio e aceito tudo. O veneno do amor tem outro método de cura. Mas nossa seita cultiva o caminho do desapego. Este é um veneno do amor ancestral. Se não nos apressarmos em mergulhar na piscina gelada para desintoxicar, as raízes espirituais dos discípulos serão afetadas. E eles nunca mais poderão cultivar. Além disso, a desintoxicação leva 3 dias. E 3 dias depois, a raça demoníaca atacará novamente. Se não nos desintoxicarmos agora, será tarde demais. Todos na seita foram afetados pelo veneno do amor, com as bochechas vermelhas. Respiração caótica. Apenas com o último resquício de razão. Suprimindo o impulso primal. Apenas esperando que o mestre possa abrir a barreira da lagoa gelada. Para que todos os discípulos possam se desintoxicar o mais rápido possível. Mas o mestre está na lagoa gelada. Abraçado a Xian, o irmão Júnior. Rejeitando com uma cara sombria, sem pensar 2 vezes. Xian é obcecado por limpeza. Simplesmente não consegue aceitar estar com tantas pessoas como vocês, em uma piscina para se desintoxicar. Ele é seu irmão Júnior. Claro que vocês têm que ceder a ele. O discípulo que falou foi tão irritado pelas palavras justificadas do mestre que vomitou sangue e atacou seu coração. Cuspiu um bocado de sangue, vendo que o mestre está tão determinado. Se eles se forem, Lin Jianzhong não terá nem mesmo a capacidade de lutar contra a raça demoníaca. Temo que serão massacrados. O mestre bufou friamente. Os anciãos não podem esperar para se desintoxicar. Será que Xia não está ansioso? Seu cultivo é fraco. E é ainda mais necessário desintoxicar o mais rápido possível. Os discípulos nem imaginam que o mestre seja tão desavergonhado. Só posso me virar e implorar ao meu irmão mais velho, Ye Tianxin. Você é um discípulo direto do mestre. E também o noivo da irmã mais velha, Lin Yuihu. Eles definitivamente ouvirão o que você diz. Por favor, peça-lhes para abrir a barreira. Como guardião da lagoa glacial. Na minha vida passada, assim que ouvi dizer que toda a seita estava envenenada pelo desejo, imediatamente decidi abrir a lagoa glacial. Mas apenas por causa de uma frase do irmão mais novo. O mestre Lin Yuihu usaram artefatos mágicos à força para estabelecer uma barreira na lagoa glacial, permitindo que apenas os 3 se desintoxicassem primeiro. Considerando a cobiçosa raça demoníaca, eu queria que os anciãos removessem o veneno do amor o mais rápido possível. Então, juntei forças com os discípulos para quebrar a barreira, ajudando-os a remover com sucesso o veneno do amor antes que a raça demoníaca invadisse.
Não só vencemos a guerra entre imortais e demônios, mas também ajudamos a seita da família Lin a afirmar sua posição como a seita número 1 do mundo. Mas eu fui enganado por Lin Yu e Hu para entregar meu amuleto protetor quando estava passando pela tribulação da ascensão. Eu fui enganado por Lin Yu e Hu para entregar meu amuleto protetor, fazendo com que minhas raízes espirituais fossem destruídas por 99 raios celestiais, perdendo toda a minha cultivação. Eu imploro ao mestre para me salvar, mas ele rompeu meu dantian. Arrancou meu núcleo dourado à força. Eles olharam para minha aparência moribunda e riram com satisfação. Ye Tianxin, você merece. Se não fosse por você coagindo moralmente os discípulos e forçando a abertura da barreira para entrar na piscina gelada, o irmão Júnior não teria saído furioso. Ele é um tesouro que nós amamos e nutrimos desde criança. Mas você o fez ter os membros quebrados e se tornou um receptáculo de prazer para o clã Gomo. Este é o seu castigo. Vá para o inferno espiar por ele. Eles quebraram meus membros e me jogaram na caverna demoníaca para ser usado. Quando estavam completamente fartos de mim, eu não tinha um pedaço de carne intacto no meu corpo. Finalmente me tornei comida no estômago de uma besta demoníaca. Até o céu teve pena de mim e me deu uma chance de renascer. Eu não agi como na vida passada, correndo para ajudar todos. Em vez disso, dei um sorriso constrangedor e educado. Uau, vocês estão tão certos. Afinal, o irmãozinho tem frescura. Não podemos forçá-lo a aceitar. Resolver isso com todos. Essa lagoa gelada pode ser de vocês. Espero que aproveitem. Com a experiência da vida passada, eu sei naturalmente que confiar apenas na lagoa gelada não pode remover completamente o veneno do amor. Também precisa cooperar com minha técnica secreta para exercitar e desintoxicar. Caso contrário, a toxicidade nas pessoas aumentará cada vez mais violentamente com o passar do tempo. No primeiro dia, a toxicidade penetrará nas veias espirituais, causando danos à raiz espiritual e dificultando o cultivo. No segundo dia, todo o cultivo se perderá gradualmente com a profundidade da toxicidade. No terceiro dia, você só pode suportar a dor de um fogo furioso queimando o coração e morrer lentamente. O dano causado por isso é irreversível. A verdadeira eficácia de confiar na lagoa gelada é apenas aliviar o veneno do amor. O mais importante ainda é minha técnica secreta. Eu não presto mais atenção neles e vou para um canto sozinho para meditar em paz. Mas alguém o empurrou com força pelo ombro. O que quer dizer com não forçar o irmão mais novo? E o nosso veneno do amor? No fim das contas, você não passa de um cão de guarda do lago gelado. Com que direito você decide entregar todo o lago gelado para eles? É melhor você encontrar uma solução para nós. Caso contrário, espere para ser chicoteado no salão da disciplina. Agora mesmo, o mestre Ling Yu e Hu, quando estavam defendendo Li Xian, essas pessoas não ousavam respirar alto. Eu cedi de acordo com o que eles disseram. Mas essas pessoas descontaram sua raiva em mim. Com expressões ferozes e olhos furiosos, me xingaram, dizendo, pare de fingir de morto. Você não ouviu o que dissemos? Eu lancei um olhar frio para eles. Excesso de fogo no fígado e emoções agitadas só vão aumentar o veneno do amor. Se vocês têm grandes queixas, podem muito bem pensar em uma maneira de quebrar a barreira do artefato divino. Não fiquem gritando comigo aqui. Na vida passada, fui eu quem arrisquei explodir em pedaços. E implorei amargamente para que eles viessem comigo. Rompendo a barreira, eles acabaram se dando bem. Não só não ousaram me provocar, mas, quando fui prejudicado pelo mestre e por Ling Yueru, escolheram observar friamente, zombando de mim abertamente. Não fomos nós que pedimos para você romper a barreira. Por que você está exigindo gratidão? Tudo isso é culpa sua. Se não fosse por você, o irmão mais novo não teria ficado tão furioso. Sendo assim, é claro que não vou mais interferir em nada que lhes diga respeito, sem que eu assuma a responsabilidade ativamente. Essas pessoas estão irritadas. Eles só podem observar a lagoa gelada em silêncio. Cada um deles como uma tartaruga encolhida. Ninguém ousa se manifestar. Eu soltei uma risada de escárnio e parei de prestar atenção neles. Depois de uma noite inteira de exercícios para desintoxicar, minha situação melhorou muito. Mas os discípulos, por não terem o método secreto que eu ensinei, já tiveram suas mentes afetadas pelo veneno do amor.
Os discípulos com menor nível de cultivo estavam inquietos. Rosnou um rosnado baixo e rasgou as roupas do corpo. Estava prestes a correr para a lagoa gelada. Mesmo sendo bloqueado pela barreira. Não pararia, mesmo que batesse a cabeça até sangrar. Li Xian gritou de susto. Escondeu-se atrás do mestre e da minha noiva. Tremendo de medo. O mestre e a noiva imediatamente desembainharam suas espadas. E mataram esses discípulos enlouquecidos. Então disseram friamente. Quem enlouquecer e tentar competir com Xian pela lagoa gelada, este será o seu fim. Os discípulos ficaram assustados e paralisados, sem ousar se mover. Afastaram-se alguns passos da lagoa gelada. Depois de um tempo, Li Xian tirou um pequeno frasco de líquido rosa do bolso. E entrou na lagoa gelada. Uma fragrância de flor de pêssego espalhou-se imediatamente. 4 anciãos abriram os olhos bruscamente. E então suas expressões mudaram. Levantaram-se imediatamente e caminharam em direção à lagoa gelada. Você está louco. O que você jogou na lagoa gelada? Você sabe que a água da lagoa gelada só consegue aliviar o veneno do amor por ser pura e gelada. O que você fez equivale a destruir toda a água da piscina gelada. Se o veneno do amor não for resolvido em 3 dias, a seita estará acabada. Li Xian ficou tão assustado que seus olhos ficaram vermelhos, e rapidamente se escondeu atrás de Lin Yueru, cheio de queixas. O que aconteceu agora me assustou muito. E o óleo essencial de flor de pêssego tem o efeito de relaxar a mente. Foi por isso que pensei em adicionar um pouco à água da piscina gelada. Além disso, eu não sabia que a água da piscina gelada era tão especial, que seria afetada pelo óleo essencial. O irmão mais velho Yi Tianxin, como guardião da piscina gelada, nunca me contou nada disso. Com uma frase, Li Xian jogou toda a culpa em mim. Seu peito musculoso estava bem próximo das nádegas de Lin Yueru, deixando Lin Yueru tonta e confusa. Ao se virar e ver meu olhar frio, um momento de desconforto surgiu em seu coração. Lin Yueru bufou friamente, irritada com a vergonha. Por que você não contou a Xian sobre uma coisa tão importante antes? Você só queria vê-la passar vergonha, não é? Você pode ser tão mesquinho. Quantas vezes eu te disse que Xian é tímida? A personalidade de Xian é tímida. Não consigo aceitar ficar com tantas pessoas. Não é normal tomar banho em uma lagoa gelada com todo mundo. Nem todo mundo é tão desavergonhado quanto você. Passo o dia todo no meio das discípulas. Nem sequer me considera sua noiva. Os 4 anciãos ficaram tão irritados que quase desmaiaram. Eles simplesmente não conseguiam entender. Por que a mestre famosa no mundo do cultivo, Lin Yueru, um gênio da espada, sempre que se trata de algo relacionado a Li Xian, fica tão irracional? Li Xian estava tão magoado que começou a chorar. Irmã Yueru, não diga isso do irmão sênior Yi Tianxin. A culpa é toda minha. Eu deveria ter deixado todo mundo usar a lagoa gelada. Afinal, eu sou apenas um discípulo de nível baixo. Ninguém se importaria se eu morresse torturado pelo veneno do amor. Ele agitou um pote de água da lagoa gelada e espalhou algumas gotas. Enquanto o óleo dourado não se infiltra completamente na água da lagoa gelada. Por favor, usem isso por enquanto. Espero que não se importem. Esta é a minha água de banho. Esse tipo de comportamento humilhante fez com que os 4 anciãos explodissem de raiva. Ele nem conseguia xingar Lian Shizi. Assim que abriu a boca, vomitou um bocado de sangue. Era um sinal de que o fogo estava atacando seu coração. Vendo que os 4 anciãos estavam realmente à beira de enlouquecer, Li Xian teve que se apressar para se defender. Eu só estava brincando. Eu não esperava que os anciãos reagissem tão fortemente. Além disso, eu realmente espero que a água da lagoa gelada não tenha sido totalmente afetada pelo óleo dourado. Possa ajudar os anciãos. Asterisco significa asterisco. X1 e Lin Yu e Ru imediatamente o protegeram. E o confortaram em voz baixa. Então, viraram-se para mim, furiosos. Tia não fez por mal. No final das contas, a culpa é sua. Você não contou a ele sobre a lagoa gelada. Na verdade, se formos falar sobre quem causou o ataque cardíaco dos anciãos, o verdadeiro culpado é você. Os discípulos também ecoaram, desde que o irmão Júnior entrou para a seita. Ele sempre invejou a inocência e a fofura do irmão Júnior. E ser tão amado. Ele definitivamente escondeu o segredo da lagoa gelada de propósito. Se ele não tivesse se preparado para esta situação antes, nós não teríamos conseguido nem mesmo curar o veneno do amor.
Mesmo que eu não tenha conseguido entrar na Lagoa Gelada. Mas ficar perto da Lagoa Gelada parece ser eficaz para desintoxicar. Uma pessoa má como ele não merece ficar aqui. Vaza daqui. Eles ainda pensam que é porque ficar perto da Lagoa Gelada é eficaz para desintoxicar. Mal sabem eles que sou eu quem está guiando-os para meditar e praticar exercícios para aliviar o veneno do amor. Olhando para esses rostos odiosos, eu quase rio de raiva. E não me dou ao trabalho de discutir ou explicar mais. Simplesmente me viro e saio. Encontrei a caverna onde eu costumava meditar e praticar na Lagoa Gelada. É uma caverna prática, velha e pequena. Mas a vantagem é que é suficientemente escondida, contanto que eu não coloque uma proibição. Mesmo que a raça demoníaca invada a montanha com demônios, eles podem não ser capazes de encontrá-la. Os discípulos de fora não têm meu método secreto. Eles não conseguem aliviar o veneno do amor de jeito nenhum. Eu quero ver como aqueles que praticam o caminho do desapego emocional vão quebrar o veneno do amor. Eu me escondo na caverna para continuar meditando e praticando exercícios. Afinal, o tempo que me resta é realmente pouco. Eu preciso aproveitar ao máximo este tempo final. Fazer o possível para desintoxicar e restaurar o cultivo. Nesse momento, do lago gelado fora da caverna, veio uma explosão de homens e mulheres. Sons de risos e brincadeiras. Apenas ouço uma onda de água. A voz de Li Xian gradualmente ficou rouca. Mestre, irmã mais velha. Não deveríamos estar fazendo isso, certo? Quem molhou suas roupas? Eu vi tudo. O irmão mais velho Ye Tianxin ficaria bravo se soubesse. É o que dizemos. Mas ele não escondeu nem um pouco seus músculos abdominais vagamente expostos. Ele joga o cabelo para trás. Gotas de água caem, escorrendo da cintura para lugares mais profundos, provocando a imaginação. As discípulas o desejavam. Os olhos do mestre de Lin Yuihu, quase grudados em Li Xian. Uma luz sombria brilhou em seus olhos. Voz rouca. Você é o irmão mais novo que vimos crescer. Que parte de você não vimos quando você era criança? Agora é apenas uma troca de favores. Se você gosta, apenas olhe. O que é Ye Tianxin afinal? Li Xian estendeu a mão prontamente. Uma mão agarrou uma pessoa. A maneira como esses três flertavam estimulou os discípulos afetados pelo veneno do amor. O ambiente ao redor gradualmente ficou ambíguo e quente. Todos estavam respirando desordenadamente, acelerando invisivelmente o ataque do veneno do amor. E a água da lagoa gelada, que perdeu seu efeito, não só não conseguiu acalmar os três, além de não tomar o método mental para desintoxicar. Em vez disso, fez com que eles ficassem cada vez mais quentes enquanto estavam de molho. Lin Yueru não tinha cultivo suficiente. Sua mente não era instável. Ela foi a primeira a se apegar a Li Xian. As bochechas de Li Xian estavam vermelhas. Ele estendeu a mão para resistir, mas a mão que caiu sobre Lin Yueru acendeu invisivelmente chamas. Irmã Sênior, não faça isso, irmão Sênior Ye Tianxin. Ainda está olhando, esta frase. Em vez disso, deixou Lin Yueru ainda mais animada. Ele colou-se firmemente a Li Xian. Na ponta dos pés, deu-lhe um beijo profundo. Mestre, feitiço de paixão e sedução. Originalmente, ele queria impedir o comportamento dessas duas pessoas. Mas Li Xian já estava segurando sua cintura. Dedos fortes deslizando centímetro por centímetro, deixando-o fraco por todo o corpo. A batalha está fora de questão. Mestre, você também está sofrendo, certo? Deixe este discípulo ajudá-lo. Até mesmo o mestre, que sempre foi frio e distante, teve sua última razão queimada. Os três, assim, sob a luz do dia, usaram o céu e a terra como cama. O aroma do óleo essencial de flor de pêssego estimula a luxúria. Até mesmo os discípulos ao redor foram afetados. Mentes instáveis. Perderam completamente a razão. Sons ambíguos ecoaram por todo o salão frio. Ye Tianxin abriu os olhos. E rapidamente desviou o olhar. E cuidadosamente calculou o tempo novamente. Imediatamente levantou a mão para colocar uma proibição na caverna. Com certeza. No segundo seguinte, o rugido baixo e irritado de Li Xian. Juntos, lembraram-se de uma onda suficiente para fazer a montanha tremer com o som de passos. Sem os quatro mestres da proteção, a invasão da seita pela raça demoníaca foi como entrar em terra de ninguém. Inúmeras tropas demoníacas invadiram a montanha. O cheiro de sangue misturado com energia demoníaca fez com que todas as plantas ao longo do caminho murchassem. Ataquem!
Arranquem a pele de todos os cultivadores da seita. Esmaguem seus corpos em pedaços. A criatura demoníaca liderando o caminho, sentindo o cheiro, correu para perto da piscina fria. Olhando para os três entrelaçados com desejo, Li Xian estava originalmente imerso no prazer da chuva. Seus olhos turvos cheios de luxúria. Depois de encontrar um par de olhos escarlates, ele ficou completamente chocado. Então, um grito cortou o céu. Ah! Os demônios chegaram! Li Xian gritou tão repentinamente que inúmeras pessoas com espadas na mão ficaram tão assustadas que tremeram por todo o corpo. Eles se renderam completamente, e ele próprio não foi exceção. Foi uma pena que o mestre não tenha ficado satisfeito, preso no meio do caminho. Fazê-lo sentir coceira no coração. Mas é urgente. Embora seu rosto estivesse constrangido, mas ele rapidamente puxou suas roupas. Não é nada além de uma mera criatura demoníaca. Xia não precisa ter medo. Hoje é o terceiro dia de banho na piscina fria. O veneno do amor de Sua Excelência foi curado. Matar essas criaturas demoníacas é fácil. O mestre ordenou que ele desembainhasse sua espada natal, querendo mobilizar a energia espiritual para derrubar essas criaturas demoníacas imundas no chão. Mas ele descobriu ao varrer seu dantian que ele não tinha um traço de energia espiritual em todo o seu corpo. Seu rosto estava cheio de choque, e ele olhou para a espada em sua mão incrédulo. Isso é impossível. O veneno do amor não foi curado? Por que minha energia espiritual não retornou? Não se sabe quem era a voz trêmula. Disse que a seita da espada espiritual cultiva o dom implacável. Depois de quebrado, toda a cultivação será perdida. Só então o mestre se lembrou de quanta luxúria ele havia sido afetado agora. Que tipo de coisas ridículas você fez? Seu rosto empalideceu instantaneamente, sem a marca da energia espiritual. Foi mordido em cheio. Foi rasgado em pedaços num piscar de olhos. Li Xian foi bem protegido pelo mestre e por Ling Yu e Hu. Os três usaram artefatos mágicos para esconder suas auras. Os demônios passaram por eles várias vezes, como se não pudessem sentir sua presença. Discípulos da Aliança da Espada imploram ao ancião, Irmã Sênior Ling Yu e Hu, por favor, pensem em uma maneira de nos salvar rapidamente. Os 4 anciões estão agora inconscientes. Só vocês podem nos salvar? Se Li Xia não tivesse feito o conto da esposa demônio. Os 4 anciões. Agora, os discípulos da espada espiritual não estariam nem um pouco sem poder revidar. Mas o culpado, Li Xian, não se move. Em vez disso, encolhe-se atrás do mestre e de Ling Yu e Hu, tremendo de medo. Mestre, irmã sênior, por favor, não me abandonem. Eu tenho medo sozinho. O mestre deu alguns tapinhas no ombro dele para tranquilizá-lo. Virou a cabeça e olhou para os discípulos em fuga. Qi estava extremamente frio. Xian é tímido e não consegue ficar longe das pessoas. Vocês são discípulos da seita da espada espiritual. Então encontrem uma maneira de lidar com esses demônios sozinhos. Este é também um teste de suas habilidades. Vendo o mestre Ling Yu e Hu protegendo de todo o coração, Li Xian observou friamente enquanto eles eram engolidos pelos demônios. Os corações dos discípulos ficaram extremamente frios. Alguns discípulos de temperamento explosivo começaram a gritar como loucos. Li Xian, você está louco? Seu louco cruel! Por que você não é o primeiro a morrer na boca dos demônios? Mas no segundo seguinte, ele foi perfurado no peito por 2 espadas espirituais. Sangue espirrou e ele caiu no chão. O mestre Ling Yu e Hu retraíram suas espadas ao mesmo tempo. Sacudiram as gotas de sangue de suas espadas com desgosto. Quem permitiu que vocês insultassem Xian? Seu cultivo é fraco. E ele é extremamente tímido e precisa de proteção, não é normal? Se eu ouvir mais uma palavra de insulto a Xian, eu vou te matar na frente dos demônios. Os discípulos sobreviventes ficaram completamente atônitos. Invasão de demônios. O venerável sênior e a irmã mais velha que eles outrora admiravam apontaram suas espadas para eles. Eles estão agora em uma situação em que estão sendo atacados por todos os lados. Alguém finalmente se lembrou da minha existência, gritando enquanto fugia. Onde está o irmão mais velho e Tianxin? Se ele estivesse aqui, ele definitivamente nos protegeria. Onde está o irmão mais velho e Tianxin? É tudo culpa de vocês. Vocês o expulsaram da Lagoa Gelada? No passado, eu realmente teria arriscado minha vida para protegê-los.
simplesmente porque eu realmente considerava cada discípulo de Lin Jianzhong como minha própria família. Eu os ensinei diligentemente as técnicas, e quando seu cultivo paralisava e não conseguia romper, eu procurei por toda parte pílulas espirituais e tesouros naturais para eles, nunca esperando nada em troca. Mas eles transformaram minha bondade como se fosse um direito. Só quando precisam que eu me sacrifique é que me tratam bem. Não existe nada tão bom assim no mundo. Eu simplesmente os ignorei. E, em vez disso, torci por aquelas criaturas demoníacas, sem o cultivo para se protegerem. Esses discípulos logo não conseguiam mais escapar. Somado ao veneno afrodisíaco não eliminado em seus corpos sendo ativado, uma chama preta azulada, na verdade, surgiu de seus corações. Eles caíram instantaneamente no chão, se debatendo e lutando em agonia, até mesmo pulando na piscina gelada, tentando aliviar essa dor lancinante. É uma pena que, por causa de Li Xian, a água da piscina gelada, que foi contaminada por óleo essencial, já perdeu completamente seu efeito, suportando a dor de ter o coração queimado por fogo intenso. Antes de morrerem, todos eles olharam para Li Xian e os outros três, com olhares ferozes em seus olhos. Sem pensar duas vezes, eles se lançaram para a frente. Na verdade, querendo atrair as criaturas demoníacas para lá. Essa cena de cães mordendo cães é realmente linda demais. Estou feliz batendo palmas. Descobri esta fenda escondida pela primeira vez. É simplesmente um ato perfeito para assistir. Estava no instrumento mágico do mestre. Foi quebrado após muitos impactos por demônios. Quando os três estavam prestes a cair na boca dos demônios, uma fenda escura apareceu do nada. Uma poderosa pressão veio. O demônio, que era feroz e sedento de sangue há pouco, é como um verme dócil, deitou-se obedientemente no chão. A mulher que saiu da fenda, vestida com um vestido preto. A aparência é extremamente linda. Seu olhar pousou nos três de Li Xian. Um sorriso cheio de raiva apareceu em seus lábios. Eu não gosto de ver pessoas na minha frente, ainda de pé. Ajoelhe-se ou espere por mim. Quebrar suas pernas com minhas próprias mãos. Eu conheço essa mulher. É a notória demônio Liu Wuyan. Na minha vida passada, quando morri na boca dos demônios, eu a tinha visto uma vez. Naquela época, eu já estava no fim. As tatuagens por todo o corpo eram por causa de feridas ulceradas por não terem sido tratadas a tempo. Demônios estão roendo minha carne. E ela me observa friamente ao meu lado. Mas, um momento depois, ela volta e encontra meus olhos gradualmente desfocados. Ela pergunta, surpresa, você ainda está vivo? Se não fosse pelo meu peito e o leve murmúrio da máquina, todos provavelmente pensariam que eu já era um cadáver. Liu Huyan matou aqueles demônios e examinou cuidadosamente todas as minhas feridas. Guo Wei suspira lamentando, natureza de espada inata. Um bom talento para o cultivo. Que pena que o núcleo dourado foi removido e a raiz espiritual completamente destruída. Até mesmo os ossos da espada foram arrancados por alguém. Quem foi tão cruel? Se este venerável tivesse chegado mais cedo, talvez pudesse ter salvado sua vida. Mas agora é tarde demais. A consciência gradualmente se esvai. Inúmeras vezes, eu abro a boca com dificuldade, mas não consigo dizer uma única palavra. Apenas uma lágrima escorregou impotente pela minha face. Liu Huyan fechou meus olhos com suas próprias mãos. Antes de eu perder completamente a respiração, ouvi a voz displicente dela. Se houver uma próxima vida, então venha procurar por este ser. Este ser resolverá todas essas queixas por você. Considere isso apenas como um momento de piedade deste ser. Eu saí lentamente das minhas memórias e vi que de Liu Huyan emanava uma onda de pressão aterrorizante, como uma mão invisível gigante. Instantaneamente pressionou Li Xian e os outros dois, com força no chão. Mestre Lin Huiyue, já haviam dado todos os artefatos de defesa para Li Xian, mas eles mesmos não conseguiram suportar essa pressão, e de repente cuspiram sangue. Li Xian nem sequer notou. Apenas olhou para Liu Huyan, com um leve traço de obsessão passando pelos seus olhos. Ela escondeu muito bem essas emoções. Seus olhos se arregalaram ligeiramente, fazendo uma expressão de desafio até a morte. Você é a bruxa. Como esperado, uma pessoa sedenta por sangue e assassina. Na verdade, massacrou meu clã Lin Jian. Tantos discípulos inocentes.
Mesmo que restem apenas alguns de nós do clã Lin Jian, eu, Li Xian, nunca vou me render a um grande demônio como você. Liu Huyan olhou para ela com satisfação. Jurar nunca se render. Vendo a reação dela, os olhos de Li Xian brilharam, sabendo que ele estava no caminho certo, suprimindo a alegria em seu coração. Ele tossiu levemente e enfatizou: claro, o bem e o mal são irreconciliáveis desde os tempos antigos, sem mencionar que eu cresci desde pequeno, sendo nutrido pelo clã Lin Jian. Odeio o mal como inimigo. O que eu mais odeio é você, que mata inocentes indiscriminadamente. Ela ainda está esperando que Liu Huyan mencione o interesse dela e jogue algum jogo de dominação forçada com ela. É uma pena que no segundo seguinte, Liu Huyan pisou na cabeça dela. Apenas com um pouco de força. Afundei o rosto dela inteiro na poeira. O rosto delicado da mulher revelou um sorriso zombeteiro, apenas uma formiga. Quem se importa com o que você odeia? O que é Lin Jianzhong, o número 1 do mundo? Ainda é apenas um bando de lixo. Nem sequer são dignos de que eu haja pessoalmente. Já que restam apenas vocês três, então vamos levá-los todos de volta para a caverna demoníaca. Somente se vocês viverem, sofrendo tortura eterna, é que o mundo do cultivo imortal se lembrará de mim, e da humilhação que lhes infligi. Depois de dizer isso, ela se virou e planejou sair. Vários cultivadores demoníacos se adiantaram para suprimir os três, e também planejaram recuar. O olhar do mestre varreu o campo. Centenas de cultivadores demoníacos. Sabendo que eles não podem escapar agora, só posso transmitir a mensagem para Li Xian. E Tianxin está aqui? Contanto que ele escape. Ele pode enviar uma mensagem para outras seitas de cultivo imortal. Deixe-os reunir homens para me resgatar. Só precisamos esperar em silêncio. Mas os olhos de Li Xian já estavam girando. Mas de repente começou a lutar. Tem mais alguém? Lin Jianzhong, tem mais alguém? Não somos apenas nós três que sobrevivemos. Há também um homem chamado Yi Tianxin. Não mencione o mestre. Nem mesmo Lin Huyu esperava. Li Xian me entregaria. De repente, olhou para Li Xian com espanto. Li Xian, no entanto, estava alheio à decepção em seus olhos. E choque invisível, gritando descaradamente que tudo o que eu disse era verdade. Embora eu não saiba onde ele está escondido agora. Mas ele foi envenenado pelo amor. Definitivamente não consegue correr muito longe. Ele deve estar escondido por perto. Enviem alguém para procurá-lo rapidamente. Liu Huyan nem sequer virou a cabeça quando ouviu as palavras. Mais uma vez entrou na caçada. O reparador de demônios que estava pressionando Li Xian também sabia que ele havia irritado a garota mágica. Ele deu 2 tapas na cara dele com um tapa. Cale a boca. Cumpra o silêncio. Quem te deu permissão para falar sem autorização? Vendo este grupo de pessoas desaparecer diante dos meus olhos, inconscientemente, até soltei um suspiro de alívio. Comi fofocas até ficar satisfeito. Satisfeito, levantei-me. Mas minhas costas encontraram um calor. Inconscientemente, olhei para trás. Encontrei o rosto delicado de Liu Huyan quase encostado nos meus olhos. Fiquei surpreso. O que você achou de ouvir o som dele sugando sangue? O espetáculo foi bom? Liu Huyan não me deu a chance de recusar, e me levou de volta para a caverna do demônio. Só que fui colocado sob o palácio lateral. Li Xian e os outros 3 foram realmente presos na masmorra de água. Ouvi dizer que eles são pendurados no ar durante o dia, ao lado de uma piscina onde sanguessugas são criadas. A apenas meia polegada de distância. Eles precisam usar todas as suas forças. Encolher as pernas. Caso contrário, serão mordidos pelas sanguessugas, sugando quase metade do sangue do corpo. À noite, quando fica frio, eles são colocados de volta, onde a água da piscina submerge a piscina gelada que eles estavam criando. Sanguessugas foram substituídas por piranhas, que mordem qualquer coisa confusa que vem se movendo. Mesmo que tentem controlar seus animais, ainda são incapazes de controlar seus corpos passivos. Tremendo. Em apenas uma noite, suas pernas foram roídas até sobrarem apenas ossos brancos e horripilantes. Na manhã seguinte, quando eles são retirados da piscina, os melhores médicos que Liu Huyan convidou também virão juntos para curar as feridas que sofreram no dia anterior. Se esses 3 ainda tivessem cultivo para se apoiar, esse tormento não seria nada. Mas eles já foram afetados pelo veneno do amor.
E foram induzidos por Li Xian a quebrar seus votos. E todos se tornaram pessoas inúteis que perderam todo o seu cultivo. Com essa repetição, a cada poucos dias, Li Xian entrava em colapso completo, implorando para ver Liu Huyan. Eu queria ter ido ver o espetáculo mais cedo, mas Liu Huyan disse: até que se confirme que todo o veneno do amor no meu corpo seja neutralizado, não posso ir a lugar nenhum. Eu tive que esperar pacientemente por mais de meio mês. Só então, com a companhia dela, fomos juntos à piscina. Eu me escondi em um canto, observando-a entrar primeiro. Mestre Lin Huiyue pareciam abatidos, mas ainda tinham forças para olhar com olhos ressentidos. Li Xian realmente não aguentava um segundo de tortura. Assim que viu Liu Huyan, começou a gritar freneticamente: grande feiticeira! Pensando bem, eu também sou seu aliado. Você não pode me tratar assim. Se não fosse por mim planejando invadir o reino secreto, fazendo com que toda a seita Lingjian fosse envenenada com o antigo veneno do amor, o reino da saudade, como você poderia ter massacrado toda a seita Lingjian tão facilmente? Eu e esses hipócritas monges ortodoxos não somos da mesma laia. Eu fiz isso para seguir você. Mestre Lin Huiyue estavam como se tivessem sido atingidos na cabeça com um bastão, completamente atordoados. Xian, o que você está dizendo? O que significa que tudo o que você fez foi para seguir Liu Huyan, essa grande e imperdoável demonia? Li Xian bufou friamente: é exatamente o que parece. No começo, achei que seu cultivo fosse aceitável. Poderiam ser uma ajuda para mim na seita. Por isso, deixei meu orgulho de lado para bajulá-los. Todo o meu esforço foi em vão. Transformei Ye Tianxin em um traidor inconstante, um vilão cruel e implacável. Só assim consegui tirá-los de perto de Ye Tianxin. E no fim, vocês dois, seus idiotas volúveis, viraram lixo. O adorável e obediente irmãozinho Júnior de antes se transformou em uma pessoa completamente estranha para eles. Mestre Lin e o Eru ficaram extremamente chocados. Agora entendem o que Li Xian quis dizer. Seus rostos empalideceram de repente. Será que Ye Tianxin não é nada do que você disse? Tudo isso foram boatos inventados por você? Li Xian, que saco, você não entende o que eu digo. Ainda bem que vocês acreditaram tão facilmente nas minhas palavras. Meu plano para destruir Lin Jianzhong só pôde prosseguir tão bem por causa disso. Mas agora vocês são inúteis. Não servem para nada para mim. Inútil, cale a boca. Não fale comigo. Ele se virou e olhou para Liu Huyan, imitando um adulto, com um olhar adulador. Eu até sacrifiquei minha própria reputação por este plano. Tudo o que eu digo é verdade. Você acredita em mim? Liu Huyan não queria nem um pouco dar atenção a Li Xian. O olhar foi direto para o canto. Em vez de falar sem motivo, continue olhando. Ainda não viu o suficiente? Li Xian não sabia com quem ele estava falando, mas ele tinha uma vaga premonição. Espere até me ver saindo do canto. Quando eu estava ao lado de Liu Huyan, essa premonição se concretizou. Ele não se importou em continuar agradando Liu Huyan. Sob o choque, ele até se esqueceu de levantar a perna. Depois de ser mordido severamente por um sanguessuga, a dor distorceu seu rosto. Ele gritou com raiva com Ye Tianxin. Como você pode estar aqui? Mesmo que você não seja pego, você vai morrer por causa da dor de queimação do veneno do amor. Como você pode estar aqui? E ainda estar ao lado de Lord Liu. Você é digno disso? Diferente da histeria de Li Xian, Mestre Lin Huiyue descobriram sobre o que aconteceu antes. Foi depois que Li Xian me incriminou. Eles já se sentiam incrivelmente culpados. Agora que você me vê. Um traço de emoção inexplicável passou pelos olhos de Ye Tianxin. Ye Tianxin, ainda bem que você está bem. Não se preocupe. Definitivamente encontraremos uma maneira de tirá-lo da toca do demônio. Sair. Eu pergunto, por que eu sairia? Eu não sou como vocês. Vocês foram capturados como prisioneiros para serem torturados. Mas eu fui convidado como amigo de Liu Huyan. Fiquei convidado. Ouvindo-me dizer a palavra amigo, o rosto do mestre ficou repentinamente preto como câncer. Ye Tianxin, você sabe o que está dizendo? Liu Huyan, uma demônio que mata pessoas como formigas. Você realmente a considera uma amiga? Se algum cultivador justo ouvir essas palavras, você será considerado um cultivador demoníaco. Desta vez, vou fingir que não ouvi. Você não está autorizado a dizer isso novamente da próxima vez. Lin Huiyue também acenou com a cabeça repetidamente.
Já que sabemos que tudo antes foi um engano, então vamos fingir que estamos reconciliados como antes. Já que eu era seu noivo. Quando tivermos sucesso e retornarmos a Lin Jianzhong, que tal nos casarmos? Desta vez, eu nem o critiquei por sonhar acordado. Liu Huyan já havia atacado. Ela era extremamente rápida. O acessório na lateral da cintura só sobressaía uma polegada. Ao ver a luz, ela foi direto para Lin Huiyue. No segundo seguinte, Lin Huiyue soltou um grito de dor extrema. Pedaços de carne de macarrão caíram de sua boca na piscina. Os sanguessugas foram atraídos pelo cheiro de sangue, ondulando para cima e para baixo excitados. Ela estava tremendo de dor por todo o corpo. E então ouviu a voz sem emoção de Liu Huyan. Ecoou. Uma língua que não consegue falar também não precisa existir. X1 olhou para mim, esperando que eu reconhecesse a brutalidade de Liu Huyan, mas eu ignorei completamente. Lin Huiyue, com um rosto cheio de espanto, tirou uma pílula do peito com um sorriso. Esta é uma pílula que pode fazer as pessoas se tornarem demônios. Aqueles que a tomam terão um grande aumento no cultivo, mas também ficarão possuídos pelo diabo, cairão completamente, tornando-se um cultivador demoníaco odiado por todos os cultivadores ortodoxos. Vou dar a vocês uma chance de escolher. Vocês podem comer sozinhos, ou podem alimentar outra pessoa. A pessoa que comer vai receber o meu. Eu só tinha dito metade da minha frase. Liu Huyan puxou minha manga. Leve, pode dar à luz. Eu tive que complementar, impotente, receber a sorte minha e de Liu Huyan. O resto pode ser tratado por ela com total discrição. Se libertar ou matar, tanto faz. Vendo como eu e Liu Huyan éramos próximos, X1 e Lin Huiyue sentiram uma dor no coração. Seus olhos involuntariamente se encheram de dor. Eu não me importo com eles. Depois de colocar a pílula no chão, eu e Liu Huyan nos viramos e fomos embora, deixando apenas uma frase. Deixo a noite de hoje para vocês pensarem. Espero ver uma resposta satisfatória amanhã. Naquela noite, os três tinham segundas intenções. Todos estavam pensando em quem deveria comer a pílula venenosa. Mas na segunda metade da noite, uma barreira silenciosamente envolveu toda a prisão de água, garantindo que nenhum movimento fosse transmitido para fora. X1 abriu os olhos aguçadamente, justo quando viu a parede sendo derrubada, revelando um grande buraco. Vários indivíduos vestidos de branco, claramente cultivadores do caminho correto, invadiram. O ancião na liderança, ao vê-lo, imediatamente veio para soltá-lo e a Lin e o Eru. X1, recebemos a notícia e viemos imediatamente. Esperamos que não seja tarde demais. Também encontramos uma maneira de reconstruir o cultivo de X1 e o Eru. O semblante do jovem amigo. Assim que os dois estiverem recuperados, atacaremos a toca demoníaca de uma vez. E pegaremos a cabeça daquela demônio. Várias pessoas conversaram em voz baixa por mais algumas frases. Confirmaram temporariamente o plano de batalha. E planejaram partir durante a noite. Li Xian viu que nem X1, nem Lin e o Eru olharam para ele. E ficou imediatamente ansioso. X1, Xiji, vocês não vão me levar? Eu sou seu irmão marcial. Também sou um membro dos cultivadores do caminho correto. Antes, aquelas palavras de antes. Na verdade, tudo isso foi para enganar o grande demônio como uma tática de adiamento. São todas mentiras. Por favor, me deixem ir. X1 olhou friamente para Li Xian. Ele desembainhou sua espada e cortou a corda no braço dele. Li Xian pensou que X1 havia amolecido. Ele rapidamente saiu da piscina com as mãos e os pés. Ele estendeu a mão para agarrar a manga de X1. E fez a mesma expressão lamentável que sempre os fazia sentir pena antes. X1, eu sabia que você era o que mais se importava comigo. Mas X1 sacudiu a manga, esquivando-se da mão estendida de Li Xian. Seus olhos baixos não continham um traço de calor, extremamente frio e indiferente. Por consideração ao nosso relacionamento mestre-discípulo, eu cortei essa corda por você. Mas mesmo que você escape, como você sairá da cova do demônio? Isso não é da minha conta. Minha relação mestre-discípulo com você termina aqui. Da próxima vez que nos encontrarmos, você será apenas o inimigo eterno da seita Li Jian. Depois de dizer isso, ele se virou e partiu sem piedade com os outros cultivadores, restando apenas Li Xian, coberto de sujeira por todo o corpo, ajoelhado no chão em uma situação deplorável, apertando lentamente as mãos, as pontas dos dedos esfregando no chão,
deixando rastros de sangue. Li Xian, no entanto, parecia não sentir a dor. Um som estranho, como o de um corvo, escapou de sua garganta. Bom. Já que vocês são desumanos hoje, não me culpem por ser injusto no futuro. Ele lentamente levantou a cabeça. O luar que entrava pela abertura iluminou a expressão horripilante em seu rosto. Meia hora depois, ele estendeu a mão e pegou a pílula que estava silenciosamente no chão. No momento em que Li Zun e Lin Huiyu escaparam, Liu Huiyan me contou. Eu não mandei ninguém para pegá-los de volta. E também não me importei depois daquela noite, com Li Xian desaparecendo no covil demoníaco. Afinal, Liu Huiyan, para se promover, passou pela seita do caldeirão de pílulas e deu um tapa forte na cara dos cultivadores ortodoxos, e até organizou um banquete para isso. Eu também preciso me preparar para a expedição. No dia do banquete, todos os cultivadores do caminho demoníaco maligno insistiram em vir. Inúmeras pessoas ergueram suas taças, para parabenizar a grande demônio pública pela destruição da seita Lin Jian. Já faz tempo que não suportamos aqueles hipócritas aparentemente virtuosos. Depois de algumas rodadas de bebida, os cultivadores demoníacos estavam todos bêbados. A barreira da caverna demoníaca foi rompida. Um enorme estrondo soou. Inúmeros cultivadores do caminho ortodoxo invadiram, reduzido a cinzas. Um banquete bom foi arruinado. Mestre Lin Yueru, liderando alguns cultivadores no estágio de meio passo da divindade da transformação. Eles vieram direto para mim e Liu Huiyan. Eu estava prestes a sacar minha espada para resistir, mas eles pararam na minha frente, olhando para mim cuidadosamente, com uma expressão de gentileza sem precedentes. Ye Tianxin, cumpriremos nossa palavra. Viemos buscá-lo para retornar à seita Lin Jian. Eu franzi a testa. Lembro-me de ter dito a vocês da última vez. Eu não preciso que vocês me salvem. Nem voltarei com vocês. As expressões de Li Zun e Lin Yueru mudaram várias vezes. Finalmente, Li Zun olhou ferozmente para Liu Huiyan. Apertando os dentes, Ye Tianxin ainda é jovem. E sua mente não é firme. É tudo por causa de você, sua feiticeira, que o enfeitiçou, fazendo com que ele estivesse disposto a ficar nesta caverna demoníaca sombria e terrível, e não quer voltar conosco. Nós vamos te executar agora mesmo. Depois que você morrer, nós levaremos Ye Tianxin de volta. Ainda dá tempo de ensiná-lo a distinguir o bem do mal. Assim que as palavras foram ditas, várias pessoas ofereceram suas próprias energias espirituais natais. Usando todas as suas forças, eles atacaram Liu Huiyan. Várias energias espirituais cintilaram. O som de lâminas de gelo se chocando soou insistentemente. Eu não hesitei nem um pouco. Eu encontrei Lin Yueru com a lâmina de gelo. Lin Yueru nunca imaginou que eu ficaria do lado de Liu Huiyan. Ela está olhando para mim. Um traço de dor brilhou em seus olhos. Ye Tianxin, você esqueceu o afeto que tínhamos no início? Você está cego por Liu Huiyan agora. Ela é a assassina que massacrou nossa seita Lin Jian. Eu retruco perplexo. E daí? Na minha vida passada, dediquei-me de coração e alma à seita. Mas eles me descartaram como lixo. Em vez disso, foi Liu Huiyan, a demonia imperdoável em suas bocas, me deu o último traço de calor antes de morrer. É o certo e o errado definidos pelas pessoas. É mesmo assim? O que importa o certo e o errado? Eu não digo mais nada. A flecha cinza cortou Lin Huiyu novamente. Ela não queria lutar contra mim. Ela recuou enquanto parava. Uma voz familiar soou de repente. Mestre, irmã mais velha, vocês vieram me salvar? Li Xi apareceu aqui em algum momento. Ela ainda estava vestindo o traje de discípula da seita Lin Jian. Seu rosto estava pálido. Ela parecia apavorada. Enquanto falava, o pai dela cambaleava em nossa direção, querendo se esconder como antes. Atrás de X1 e Lin Huiyu, todos ao redor temporariamente baixaram a guarda, por causa da aparência inofensiva de Li Xian, franzindo a testa e cerrando os dentes. De qual seita você é discípulo? Espadas não têm olhos. Não saia daqui agora mesmo? Os olhos de Li Xian estavam vermelhos, engolindo em seco repetidamente, mas quando estava prestes a chegar perto de mim, de repente sacou uma adaga da manga e apunhalou-me diretamente, gritando, Ye Tianxin, morra! Eu a lancei um olhar frio, sem desviar ou fechar os olhos. A luz da espada de Lin Huiyu era tão rápida quanto o trovão.
Sem pensar, ela se colocou na minha frente. A adaga perfurou seu coração. A energia demoníaca acima dela rapidamente se espalhou para seus membros. Seu rosto estava verde azulado. Ela nem conseguiu dizer uma palavra. Caiu no chão. Li Xian parecia insano. Sacou uma adaga e veio para cima de mim novamente. O venerável Shi teve que se livrar temporariamente de Liu Wuyan. E me protegeu, derrubando a adaga na mão de Li Xian. Franzindo a testa e repreendendo Li Xian. Você está louco? Você matou inúmeros discípulos da minha seita Lin Jian. Agora você nem mesmo vai deixar Etianshen em paz? É simplesmente incurável. Sendo assim, este venerável hoje irá limpar a porta para a seita Lin Jian. Matarei essa criatura maligna. Assim que ele terminou de falar, uma espada longa perfurou seu peito. O venerável Shi olhou para trás, incrédulo, e viu meu rosto extremamente frio, e Etianshen. Eu limpei com desgosto o sangue na minha espada e no meu rosto. Saquei a espada e me afastei alguns passos. Chamei Liu Wuyan, que estava brincando como gato e rato com alguns velhos de barba branca, para se divertir. E imediatamente voou para fora do salão da caverna demoníaca. O venerável Shi, ignorando a ferida em seu peito, apressadamente levantou sua espada e ainda queria perseguir. Li Xian, no entanto, agarrava firmemente sua manga. Um sorriso estranho se formou em seu rosto. X1, você não me quer mais? Você vai me abandonar de novo? Quando você me aceitou como discípulo, você não disse que me amaria e me protegeria para sempre? Agora é a hora de você cumprir sua promessa. No instante seguinte, depois que o poder espiritual e o artefato demoníaco foram comprimidos ao extremo, uma enorme explosão foi produzida. O salão principal da caverna demoníaca foi instantaneamente arrasado. Todos aqueles que não conseguiram escapar de dentro foram explodidos em cinzas pelo ataque suicida de Li Xian. Seus corpos foram completamente destruídos. Então esse é o fim que ele escolheu. Ele sabia que sua base de cultivo era muito ruim. Mesmo que se tornar um demônio aumentasse seu cultivo, ele não seria capaz de causar muitos danos a X1 e Lin Yu e Hu. É por isso que ele me usou como isca, para atraí-los. Desta vez, os cultivadores ortodoxos tomaram a iniciativa de atacar a caverna demoníaca, mas os resultados não foram satisfatórios. Eles também perderam inúmeras forças de combate e sofreram pesadas baixas. Temo que levará pelo menos um século de descanso e recuperação, para que ele possa se recuperar. Eu e Liu Wuyan poderíamos aproveitar esse tempo para viajar pelo mundo. Eu o segui, observando levantar os braços com uma expressão arrogante. Liu Wuyan, você ainda se lembra de algo? Como aquela promessa casual que você me fez na vida passada? Se não, por que ele me protegeria tanto? Liu Wuyan bufou e riu, com um tom prolongado. Como ele me disse uma vez,